Eu sou o Gerson Gomes e hoje nós iniciamos um pequeno documentário da TV Flórida USA fazendo a cobertura da Marcha pela Vida em Washington, D.C. 2024. Talvez a Marcha pela Vida mais significativa e expressiva do mundo, não só numericamente, mas o que impressiona é a quantidade de jovens, o tempo nevando, que apesar disso não arrefece ou não deixa o ímpeto das pessoas ser comprometido, muito pelo contrário. E eu me encontro aqui com uma comitiva do Brasil, o senador Girão, senador Magno Malta, o Paulo Figueiredo, a juíza Ludmila, e viemos especialmente para não só verificar o que acontece aqui em Washington, D.C., mas participar. E agora nós vamos iniciar a nossa marcha propriamente dita. Vamos para a rua. Perfeito. Vamos para a rua. É impressionante a quantidade de jovens debaixo dessa neve. E não para de chegar gente. Dentro de alguns minutos nós iniciaremos a marcha propriamente dita. Agora nós estamos na concentração. E apesar do frio intenso, muita neve, a gente percebe que o engajamento das pessoas, o comprometimento é impressionante. Agora tem início a marcha propriamente dita. Nós estamos deixando o local da concentração e as pessoas começam a se dirigir para a rua e o nosso time do Brasil aqui, a gente vê o senador Girão, Paulo Figueiredo, a juíza Ludmila, senador Magno Malta, estão no meio da multidão aqui na neve, nos juntando. A marcha agora propriamente dita. Olha, é uma alegria muito grande estar mais uma vez aqui na Marcha pela Vida dos Estados Unidos, a tradicional March for Life. Há 51 anos, desde que a Corte Suprema dos Estados Unidos, num ativismo judicial, legalizou o aborto aqui, mais de 50 milhões de crianças foram abortadas, 50 milhões de mulheres sofrendo, porque a ciência mostra a relação entre o aborto e a questão de consequências emocionais, psicológicas, mentais e até físicas das mulheres. E a gente está aqui nos Estados Unidos, eu pela 10ª vez, participando desse evento super popular, centenas de milhares de pessoas embaixo de neve, muitas vezes até de nevasca. E essa marcha é uma inspiração, porque você vê aqui a maioria jovens. E eles mudaram a lei dos Estados Unidos no ano retrasado, através dessa mobilização popular que envolve feira, essa marcha que vai até a Suprema Corte, sai aqui numa região de 2 quilômetros da Suprema Corte e vamos até lá marchando. E isso mostra uma força muito grande que o americano conseguiu reverter a legislação do aborto pela lei do heart beating. Então, em muitos estados americanos, o aborto foi proibido graças a essa grande articulação que envolve senadores, deputados, sociedade civil, religiosos, né? Pouquíssima cobertura da imprensa, né? Mas a verdade sempre prevalece, o bem, e a gente está aqui muito feliz porque é o triunfo da vida nesse momento de provação da humanidade. Olha aqui, ó. Olha aqui as placas que mostram, ó, aborto é assassinato. São várias, ó, que mostram realmente essa causa que é a causa das causas. You
Pessoal, Paulo Figueiredo aqui, estou direto de Washington, D.C., a capital americana, acompanhando pela primeira vez a Marcha pela Vida, que é o maior evento contra aborto do mundo inteiro, que reúne centenas de milhares de pessoas, às vezes 1 milhão de pessoas. Aqui está uma nevasca, como vocês podem ver, está a menos 1 grau, mas o local está cheio de gente, cheio de gente jovem, com uma vontade, uma energia espetacular. Eu fiquei muito impressionado com o tamanho da juventude que está aqui. Muitas organizações religiosas, uma presença, apesar dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, os católicos não serem a maioria, uma presença muito forte de organizações católicas. Eu estou até com o gorro aqui dos Knights of Columbus, né, os Cavaleiros de Colombo, que são uma organização católica, aqui como uma homenagem a eles. E falam vários parlamentares, vários ativistas. E eu confesso a vocês que eu estou bastante habituado aqui a Washington, eu me sinto em casa, mas eu nunca tinha visto Washington dessa forma. Então, se vocês olharem, são pessoas muito jovens, são pessoas muito... Olha, ali acho que uma freira, várias freiras. Você vê que são pessoas do mundo inteiro. Fomos aqui parados por brasileiros que nos reconheceram aqui o senador Magno Malta, o senador Girão, e falaram, poxa, que bacana que vocês estão aqui. E eu confesso que tem um componente aqui espiritual de defesa da vida. Tem vou chamar aqui na falta de uma palavra melhor, há um espírito, há uma energia muito, muito abençoada de estar aqui debaixo de neve, debaixo do clima mais hostil que dá para ter, defendendo a vida, defendendo aqueles que são talvez os únicos inocentes de verdade, porque ainda não cometeram pecado algum, estão dentro do ventre da sua mãe, que deveria ser o lugar mais seguro do mundo, e acabam mutilados. E isso acontece, isso é muito antigo, né? As religiões pagãs faziam isso já. As crianças sacrificadas, a Bíblia fala muito sobre isso, sobre Moloque, sobre as crianças sacrificadas a divindades, e a religião judaico-cristã acaba com isso, proíbe o sacrifício humano. Mas ele continua na história da humanidade de outras formas. Eu costumava dizer que o maior genocídio do mundo havia sido cometido nos Estados Unidos, onde alguma coisa como 60 a 70 milhões de crianças já foram assassinadas pelas suas mães nos seus ventres, depois da aprovação de Roe versus Wade, que a Suprema Corte reverteu no ano passado, se eu não me engano, ou retrasado. Mas eu fui lembrado da política chinesa de um só filho, que também propiciou, também motivou alguma coisa como 100 milhões de bebês assassinados dentro da sua mãe, ou às vezes após o nascimento. Por trás dessas ideias existe, acima de tudo, psicologicamente falando, espiritualmente falando, uma ideia verdadeiramente satânica, a ideia da destruição da vida inocente. Essa se manifestou através da história de diversas formas. A maneira mais moderna na qual isso se manifesta é através das ideologias de esquerda. E é por isso que essa é uma pauta tão importante para a esquerda no mundo. É por isso que o Lula fala a respeito dela, agora que eu não estou na Jovem Pan, eu posso dizer. É por isso que o Lula defende o aborto. É por isso que na América Latina inteira os presidentes de esquerda fortalecem o movimento de aborto. É por isso que o Partido Democrata aqui nos Estados Unidos tem o aborto como uma bandeira, uma das suas bandeiras fundamentais.
E eles travestem isso através de uma política de tolerância e gentileza, da mulher poder escolher como trata o seu corpo. A bandeira do feminismo tem o aborto como uma das suas maiores bandeiras. Eles travestem como se a mulher tivesse que se defender de casos de estupro ou de casos de má formação e escondem a realidade, que aqui ao nosso lado não tem nenhum cartaz, mas tem vários cartazes espalhados que mostram como é feita a mutilação desses serizinhos, desses seres humanozinhos, dentro, volto a dizer, do lugar que deveria ser o lugar mais seguro para todos nós, que é dentro do ventre da nossa mãe. Isso desensibiliza as pessoas, principalmente os jovens, que não têm ainda muito conhecimento da vida, ainda estão se situando aqui nesse mundo, desensibiliza muito eles e pega muita gente que depois cometem o aborto e, por uma razão psicológica e espiritual, eu acho que as duas coisas são extremamente conectadas, depois acabam sofrendo de problemas psiquiátricos 5, 6 vezes mais propensos a suicídios, passam a sofrer problemas de ansiedade, depressão, overdose. Então a morte não é só a morte do inocente dentro do ventre, mas há uma morte da alma também daqueles que acabam cometendo essa abominação. E ao ver tantos jovens aqui, ao ver tanta mobilização, não são pessoas que estão fazendo turismo aqui não. Eu posso garantir a vocês que aqui não está gostoso, aqui do ponto de vista físico, mas está muito gostoso do ponto de vista espiritual. Então me enche de alegria e renova a minha fé, e eu considero um privilégio enorme estar aqui nesse momento. É a primeira vez que eu participo, mas se Deus permitir eu vou voltar. Bem, gente, vocês aí no Brasil, no mundo, nós estamos aqui na Marcha pela Vida contra o aborto, que acontece nessa mesma data, em janeiro, aqui em Washington. Para mim é uma emoção muito grande, é a segunda vez que eu estou aqui. E aí eu lembro da Suprema Corte do meu país, que está legislando sobre a vida aquilo que não lhe é devido. A vida começa na concepção. Infelizmente, a relatora da matéria, ministra Rosa Weber, eu no meio de um povo do mundo inteiro que preza a vida no nascituro e que condenam o assassinato de pequenos. Ela faz um voto antes de se aposentar, e ela que quando foi sabatinada no Senado, ao falar sobre o ativismo da justiça, ativismo judicial, ela disse que se juiz quer fazer política, que tire a toga e vai disputar a eleição. Mas ela fez questão de se aposentar dando o voto dela. Ela disse que a mulher não é obrigada a ter filhos. É claro que não é obrigada a ter filhos, mas não ser obrigada a ter filhos não autoriza ser uma assassina. Assassinar uma criança, uma vida no útero. É emocionante ver como a injustiça no mundo, a mortandade imposta através do aborto. E nós somos de um país, o Brasil, que é majoritariamente cristão. Um país de católicos, de evangélicos, de espíritas, e repudiamos o aborto. Nós somos o nascituro. E quero dizer a você que é abortista, você nasceu, então os outros podem morrer. Deus lhe deu uma oportunidade da vida para que uma ideologia fizesse de você um divulgador, um alto-falante para a sociedade de que uma criança no útero pode muito bem ser assassinada e ficar por isso mesmo. Nós vamos continuar lutando, porque eu nasci. Sem nascituro não tem escola, sem nascituro não tem autoridade, sem nascituro não tem juiz, não tem Suprema Corte,
Sem nascituro não tem quem planta, não tem quem colhe. Sem nascituro não tem nada, é só o vazio no vazio. Nós cremos na vida e vendo milhares de pessoas do mundo inteiro que falam a mesma coisa. Aborto é crime. Nós, brasileiros, que somos da causa Provida, eu me emociono. Todas as vezes. A Marcha pela Vida no Brasil acontece em diversas capitais, eu me emociono. E essa é a minha missão principal, primordial da minha vida. A luta pela vida. Porque sem nascituro não existe nada. Aborto é crime. Se você tem vontade de assassinar, se você tem vontade de abortar, por favor, tenha calma, porque tem alguém querendo adotar. A adoção é a solução. E as pessoas que adotaram são aquelas que descobriram que o coração tem útero. Essa marcha aqui em Washington, debaixo dessa nevasca aqui, tudo muito frio, muito gelado, mas o coração aquecido, porque lutar pela vida é de fato sentir a presença de Deus, servir a Deus e entender que nessa vida é a nossa missão. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe o mundo. É impressionante. Muita neve. Agora, podemos dizer literalmente que a gente está debaixo de uma nevasca aqui em Washington. E a quantidade de pessoas é impressionante. Vemos ali o time do Milei, o pessoal da Argentina. E vai embora. Eu estou aqui com a Lucy na Marcha pela Vida e eu vou conversar um pouquinho para vocês entenderem o que é o público que está por aqui. Lucy, thank you for the interview. Absolutely. How old are you, Lucy? I'm 17. You're 17. So, is this your first time here? This is not. This is probably my 7th time here. A Lucy está dizendo que tem 17 anos e essa é a 7ª vez dela aqui. Então, ela vem aqui desde os 10 anos. So, why did you start coming here? You were 10, right? Yes. I started coming with my family, and as I've gotten older, I've just loved the community, and I've loved just coming out here and supporting life with all of my fellow Catholics and Christians alike. But I do enjoy coming to the march. Ela disse que vem aqui porque gosta do sentimento, da energia do local e que ela gosta de apoiar a comunidade católica e cristã de um modo geral. E é muito impressionante a quantidade de católicos aqui, eu diria até superior à quantidade de evangélicos, pelo que eu pude ver até o momento. So I see a lot of Catholics here, and I'm actually very surprised because the Catholics are not the majority in the United States. They are in Brazil, Really? still, yes. But I see a lot of Catholics here. Are you a member of any Catholic organization? I am. St. John's, actually in Front Royal, so just about 2 hours down the road. I've seen a lot of familiar faces. Actually, I've bumped into some of my friends from our church, which is really awesome to see. Just a bunch of young Catholics, even old Catholics too, but a lot of my young Catholic friends have shown up to the march, which is very inspiring for all young people supporting life. Ela está dizendo que ela é membro de uma organização católica, St. John, St. John. São João, organização de São João, e está encontrando vários amigos de organizações católicas diferentes aqui, e tanto pessoas muito jovens como pessoas mais velhas. So, why do you think so many young people come here? I think now more than ever we're realizing how corrupt our world is, and we're trying to stand for our rights, but also the rights of young ones in the womb, which should be the most protected, but unfortunately in our society are the most vulnerable and susceptible to
just abortion. Ela está dizendo que ela vem e os jovens estão acordando. Eu perguntei a ela por que tantos jovens aqui. E ela diz que os jovens estão acordando sobre o quão corrupto está o nosso mundo e o quão vulneráveis estão as pessoas que deveriam ser as mais indefesas, que deveriam ser mais protegidas pela sociedade, e a luta pelo direito dessas pessoas e de todos os direitos que estão sendo violados. So Lucy, amazing. God bless you. Thank you for coming. God bless you guys, and keep all unborn children in your prayers, especially now more than ever. É isso, pessoal. Stand beside her and guide her through the night with the light from above, from the mountains, beautiful. To the prairies, to the ocean, white with foam, from your belly sing it. God bless America, my home, sweet home, even louder. God bless America, my home, sweet home. All right, real quick. Então a gente está aqui na Marcha pela Vida em Washington, D.C., que é uma marcha que acontece desde o ano de 1974. E essa marcha foi uma resposta ao caso Roe versus Wade, que foi julgado pela Suprema Corte Americana no ano anterior, 1973. Então, nesse processo famoso Roe versus Wade, a Suprema Corte Americana autorizou o aborto. Então isso fez com que surgisse esse movimento, o March for Life, no ano seguinte, em 1974. E desde então se transformou na marcha pela vida, na maior marcha pela vida do mundo, eu acredito. Então está sendo a minha primeira vez aqui. Está nevando muito, mas o clima é muito animador, porque a gente está vendo adolescentes, muitos adolescentes. A maior parte das pessoas que estão aqui é composta de jovens, de adolescentes ou jovens de 20 e poucos anos. São pessoas realmente muito jovens. Então isso é alvissareiro, isso faz com que, né, o nosso coração se aqueça, porque a gente está vendo aqui claramente que está muito longe deles terem conquistado todas as mentes e corações contra a vida, pela cultura woke. Não, aqui a gente está vendo uma quantidade inacreditável de jovens. Então a luta não está perdida. Eu estou muito grata por estar aqui, estou muito feliz e estou vendo que temos esperança nos jovens aí para o futuro. The independent, we all speak together. We need to hear your voices and we hear you singing. We need to see our joy. Joy is singing such a lot. Ella. Okay. You guys want to Esse é um ponto também preocupante aqui nos Estados Unidos, durante a Marcha pela Vida. Eles já avançaram bastante na legislação, né, proibindo, inclusive, em muitos estados, o aborto, né, pela lei do heartbeat, que é o coração batendo com 18 dias de concepção, mas ainda punem pessoas que estão rezando na frente das clínicas de aborto. Então vocês têm aqui prisioneiros injustos que eles estão pedindo nesse movimento. Aqui essa Marcha pela Vida que nós estamos participando, são quase 1 milhão de pessoas aqui nas ruas, embaixo de nevasca,
E a gente está vendo aqui a campanha deles para que se liberte esses prisioneiros pró-vida, né, que estão sofrendo as injustiças. E esse filme não é por acaso. Parece muito com a história bem conhecida lá do Brasil, onde senhoras de idade, religiosas, são presas políticas. E aqui é preso pela religião por salvar a vida. Olha que loucura nós estamos no mundo. Mas vamos lá, a verdade vai prevalecer. Grande abraço. For the sanctity of human life. Near the end of their remarks, however, they turned towards the director of the center and said, if you didn't persuade our moms to let us live, we would be dead. Declaring that God's children are not for sale. And now, March 8th of this year, they will debut what they believe to be their finest film yet, Shining Light. Thousands of hearts come together. So mom and baby from Connecticut, my home state, to Michigan, all the way to California, just to name a few. That was so good. See now, standing by me are the heroes of the movement. Whole life leaders from across the nation who are each and every day to build a whole life in their community. May you be